Gosto de falar sobre o poder que existe nas nossas palavras, no que a gente fala, né? Inclusive, a minha página, o nome da página que eu uso nas redes sociais é Palavras Curam, porque palavras podem trazer cura, mas também podem trazer morte para as nossas vidas, morte para o ambiente. E hoje eu quero conversar um pouquinho, porque é muita coisa, né? A Bíblia tem muito recurso para nos orientar de como a gente deve falar, como a gente deve conversar, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Provérbios 12:14 diz assim: cada um se fartará do fruto da sua boca, ou seja, cada um vai comer do fruto da sua boca. Quem é que já falou ou já ouviu alguém dizer assim: eu vou te fazer engolir o que você disse, eu vou te fazer comer o que você está falando, eu vou fazer você comer essas palavras que você disse. Não precisa de ninguém fazer a gente engolir as palavras que a gente disse, porque é uma consequência. É orgânico isso, a palavra de Deus diz que nós vamos comer o fruto das nossas palavras. Quem é o maior prejudicado e o maior beneficiado com as palavras que nós dizemos somos nós. É quem diz, né? Que se farta, que se alimenta do que a boca diz, do que a palavra diz. Então, eu queria dizer para você hoje isso. A gente pensa muita coisa ruim. Nós temos muitos maus pensamentos. Nós pensamos coisas assim terríveis que se a gente jogar num telão, tudo que passa pela nossa cabeça, a gente não ia ter coragem de sair de casa. Se as pessoas visitassem os nossos pensamentos. Então, assim, a gente acredita que a gente não expõe o que a gente pensa, que a gente tem coisa que tá só dentro da nossa cabeça que a gente ninguém sabe. Mas eu queria dizer para você que, infelizmente, o que mais ocupa o seu pensamento é que trará os resultados para você, que você vai colher isso. Talvez você olhe para este ano e fale assim: quanta coisa eu pensei de fazer e não fiz. Mas se você for fazer uma retrospectiva dos seus pensamentos, das coisas que passaram nos seus pensamentos, você vai se dar conta de quanta coisa inútil você pensou, quanta coisa ruim você pensou. Principalmente coisas ruins a respeito de si mesmo. Quantas coisas ruins. Tem gente que fala assim: eu não preciso de inimigos, né? Eu mesmo sou o meu maior inimigo. Eu mesmo... eu não preciso de ninguém para me condenar, eu não preciso de ninguém para falar que eu não presto, eu não preciso de ninguém para falar que eu sou inútil, eu não preciso de ninguém para falar nada de ruim comigo, porque eu já falo isso comigo. Quanto pensamento inútil, quanto pensamento ruim que nós alimentamos na nossa cabeça. A palavra de Deus fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E quantas vezes você olha para você e fala assim: eu não tenho fé. Minha fé... Fernanda, minha fé é pequena demais. Eu tenho pouca fé demais. Eu queria ter fé como você, ou fé como o fulano de tal, fé como a irmã tal, mas eu não tenho. É porque você não tem ouvido a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E sabe o que você tem ouvido? Você tem ouvido você tem ouvido os maus pensamentos que você tem tido a respeito de si mesmo e das pessoas. E infelizmente tudo que a gente fala, tudo que sai da nossa boca, não afeta somente a nós mesmos. Afeta todo um ambiente, afeta a nossa família. Porque dentro das palavras que nós dizemos existe um poder extraordinário de trazer vida, mas também existe um poder desastroso de trazer morte. E aqui, em Provérbios 12:14 diz: cada um vai se fartar do fruto da sua boca.
E quando você olha para a sua vida e acha que a sua vida não está andando para frente, que você não está prosperando, que só vem coisa ruim para sua vida, você não consegue enxergar coisas boas, você precisa primeiro olhar para os seus pensamentos. Porque os seus pés vão caminhar na direção daquilo que você pensa. Você fala, não, Fernanda, uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que eu decido fazer. Infelizmente, o que nós alimentamos aprisiona as nossas decisões, aprisiona as nossas escolhas. Nós ficamos cativos de pensamentos maus, de pensamentos ruins que nós temos a nosso respeito. E a nossa cabeça vai atrás dos nossos pensamentos errados. A nossa boca, ela vai atrás dos nossos pensamentos errados. E eu quero dizer para você que nenhum pensamento mau, nenhum pensamento ruim, esses pensamentos ruins, ele é gerado no coração de Deus, ele é gerado dentro de Deus. Porque Deus não tem nenhum pensamento mau, Deus não tem nenhum pensamento ruim a seu respeito. Então, o tempo que você gasta achando que você é alguém inútil, achando que você não presta, achando que você... E alimenta esse tipo de pensamento, comparando a sua vida com a vida do outro. E olhando para você e acha que você é a pior pessoa do mundo. Esse pensamento não foi gerado em Deus. Esse pensamento não foi gerado no coração de Deus. Esse pensamento ele é gerado no coração do inimigo das nossas almas, que é Satanás, que quer nos ver destruídos, nos alimentando de palavras duras, de palavras ruins. E às vezes você fala assim, Fernanda, mas crente não pode ficar repetindo esses mantras que tudo vai dar certo. Não pode ficar falando mantra que ser positivo. Se você é alguém que tem a sua mente cativa, prisioneira em Cristo, você vai saber que Deus, ele sabe tudo que você vai dizer antes de chegar na sua língua. Porque primeiro, o que você vai dizer é gerado no seu pensamento. E quando é cativo de Cristo, todo pensamento ruim é substituído por pensamentos bons. Lá em Jeremias 29:11 fala, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. E todo pensamento que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Então, por que você gasta tanta energia e tantas horas pensando mal de si mesmo e mal dos outros? Você não consegue esperar uma coisa boa das pessoas, você já fica esperando o que vai vir de ruim para cima de você. Você fala, não, porque eu já tô calejado. Eu já espero o trem ruim acontecer, porque se acontecer alguma coisa boa, não vai me surpreender, mas também a coisa ruim não vai me surpreender. E muitas vezes nós achamos que repetir palavras positivas, repetir mantras, vai vir fartura na minha vida o ano que vem, a fartura vem, a paz vem, a alegria vem. Mantras não vão resolver, porque se no seu pensamento você não mudou o seu entendimento, como eu disse ontem, de pensar nas coisas que Deus quer que você pense. A palavra de Deus fala para a gente meditar na palavra de Deus, meditar na Bíblia, porque é a Bíblia que vai gerar vida dentro de você. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se você é alguém que não confessa a palavra de Deus, que não memoriza a palavra de Deus, não medita nos versículos, decore versículos, fala, guarda no coração, no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como que a gente peca contra Deus? Pecando contra nós mesmos. Porque nós somos obra de Deus, nós somos criação de Deus, nós somos o tesouro especial de Deus, Ele nos ama. É igual vocês, quem tem filho entende isso. Quando nós vemos os nossos filhos indo por caminhos que eles vão ser destruídos, que eles vão ser engolidos por aquele caminho, por aquelas escolhas erradas, dói mais na gente do que neles. Porque a gente consegue ver onde vai dar essa escolha. Então o sofrimento nosso começa quando os nossos filhos decidem fazer coisas erradas, o nosso sofrimento já começa. O sofrimento deles começa quando vem o resultado da escolha. Mas pra gente que é pai, a gente é mais velho, né? A gente já sabe que a escolha que os nossos filhos estão fazendo, no que vai dar. Então, nosso sofrimento começa na escolha, porque a gente já sabe no que vai dar.
Já o sofrimento dos nossos filhos que fizeram a escolha, eles acham que estão fazendo a escolha certa, então eles só vão sofrer quando vier o resultado da escolha. Assim é Deus conosco. Deus já sabe que os nossos maus pensamentos vai trazer morte para a gente, vai trazer morte para o ambiente que a gente está. Então Deus sofre porque Ele sabe que as nossas más escolhas estão sendo escolhas péssimas, porque a gente acha que está certo a gente ficar falando, eu sou gordo demais, eu sou gorda, meu corpo não presta, eu sou horrível, meu cabelo não presta, meu cabelo é horrível, eu não presto para fazer nada, olha só onde eu tô, né? E são escolhas de verbalizar tudo que passa na sua cabeça de ruim, você joga para a boca. E quando você joga para sua boca, você escuta o que você diz. Porque você ouve 2 vezes o que você está dizendo. Porque primeiro você diz aqui e depois você confirma falando as coisas ruins de você. E aí você ouviu e você passa a crer no que você falou. Você passa a acreditar no que você falou. E aí o pé vai caminhar para a destruição. Então Deus sabe. Lá no Salmo 139:4 fala que antes que a palavra chegue na sua boca, na minha boca, antes que a palavra chegue na minha língua, tu já conheces toda. Deus sabe que tipo de pensamento você andou tendo nesse ano todo e nesse finalzinho de ano. Deus sabe. Todo pensamento ruim. E fala lá em Mateus 12:36 até o 37, fala que nós vamos dar conta de cada palavra maldita que nós falamos, que nós proferimos. Você vai se alimentar das palavras ruins que você tem falado. Sabe, palavras ruins não é só fofoca sobre as pessoas, não é só mentira que às vezes a gente fala sobre alguém. Você traz destruição para si e para os outros. Tem gente que tem prazer em mentir, prazer em inventar, prazer em caluniar, prazer em difamar. Mas alguém que chega nesse nível de ofender pessoas propositalmente é porque já se ofendeu a ponto de não se importar mais com a vida do outro, porque a vida dele mesmo já está condenada a viver uma vida medíocre, uma vida pobre da presença de Deus. E em Mateus fala, 12:36 a 37, fala: por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras você vai ser absolvido e pelas suas palavras você é condenado. Sabe, às vezes você é alguém que está num lugar onde você considera um lugar estéril. Tudo que você coloca a mão para fazer não dá certo, tudo não dá certo. Mas se você for fazer uma reflexão do que tem ocupado a sua cabeça, o tempo que você gasta tendo maus pensamentos, você vai entender que toda palavra que você tem dito são malditas, são mal colocadas, são mal proferidas. Você precisa mudar seus pensamentos a respeito de si mesmo e dos outros, para parar de falar palavras que trazem morte para você e morte para as pessoas. Sabe, as palavras podem matar os seus sonhos, podem matar seus projetos. E as palavras mal colocadas e malditas por causa de pensamentos maus que temos, não filtramos e já jogamos aqui na nossa boca. Ela não afeta só você. Ela afeta as pessoas que você ama, afeta pessoas que você nem tem contato. Porque às vezes você traz para a sua vida desgraça, condenação. E você é alguém que Deus criou para ser vencedor, para ser vitorioso nele. Vitorioso, uma vitória que não depende de pessoas e nem de situações. Você sozinho consegue sair desse lugar. A partir do momento que você muda o seu jeito de pensar, deixa seus pensamentos ser cativos, prisioneiros de Cristo. Porque os pensamentos de Cristo a seu respeito vão encher o seu coração. E você vai conseguir fazer como o salmista, lá no Salmo 35:28 diz: minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. O dia inteiro que vai sair da minha boca são palavras de vida. Então eu queria, assim, de coração mesmo, falar para você que se você não está feliz no lugar que você está hoje, você pensa
um pouco no que você anda falando, no que você anda dizendo. Você fala assim, quase não falo nada, velho. Cansei, sabe, de ficar... Mas às vezes a sua cabeça, os seus pensamentos, são só pensamentos ali, de morte, pensamentos de destruição, pensamentos que você não tem nem coragem de falar. Mas posso te falar? Você vai caminhar na direção dos seus maus pensamentos. Você vai, e uma hora você vai falar o que está na tua cabeça. E quando você falar, você vai crer nisso, porque a fé vem pelo ouvir. Você vai acreditar nisso. E é isso que o inimigo das nossas almas quer que nós façamos. Quer que nós façamos, quer que nós sejamos destruídos pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos. E eu quero deixar Jeremias 29, 11, de 11 a 14, fala que Deus só tem pensamentos bons a nosso respeito. E quando a palavra de Deus fala que para nós deixarmos o nosso pensamento cativos a Jesus, cativos a Cristo, não é para que a gente seja alguém manipulado por religião, manipulado por pensamentos, mas somos conduzidos a ter pensamentos bons, porque o nosso pensamento é cativo de alguém, está preso a alguém que nunca tem pensamentos maus a nosso respeito. Jeremias 29, de 11 a 14. Quero terminar essa live e deixar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Porque às vezes você fica repetindo mantras, repetindo frases de efeito, frases motivacionais, mas você não acredita nisso que você está falando. Porque o que você não mudou foi aqui dentro. Você continua pensando coisa ruim a seu respeito e a respeito das pessoas. E aqui, quando você deixa o seu pensamento cativo a Cristo, você começa a pensar como Ele. Você começa a olhar para você como Deus olha para você. Você começa a olhar para as pessoas como Deus olha para as pessoas. E a sua boca não vai sair palavra maldita que vai trazer morte para você e para as pessoas. Jeremias 29, 11 a 14 diz: porquanto somente eu conheço os pensamentos que tenho a seu respeito. E pensamentos que eu tenho é pensamentos de paz e não de mal, a fim de dar para você um futuro. O futuro que você espera, um futuro que você deseja, o futuro que você precisa, cheio de esperança. Então você vai me invocar. Chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Você vai me buscar e vai me encontrar quando você me buscar de todo o seu coração. E eu me deixarei ser encontrado por você, afirma o Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Abre o seu coração e entenda que você precisa parar de ter tantos pensamentos ruins a respeito de si. Quando você tem esses pensamentos tão ruins a respeito de você mesmo, da sua história, da sua vida, dos seus projetos, quando esses pensamentos ruins, eles estão entranhados na sua mente, você vai falar, você vai proferir palavras, que você vai comer o resultado delas. Você é uma pessoa ruim? Você vai comer. Você vai se tornar essa pessoa ruim. Você não presta, você não vai prestar mesmo. Sabe? Você é inútil, vai ser inútil mesmo. Porque você tá falando que é assim. Você vai comer do fruto da sua boca. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Tudo que for verdade. Filipenses 4, de 8 para frente, você pode conferir lá. Tudo que for verdade. Se você dá uma pesquisada no que você anda pensando, nada disso é verdade. Quantas coisas você está pensando que o outro está pensando de você, o outro nem está sabendo que você está pensando dele isso. Então, Filipenses 4, de 8 até o 10, você vai ler isso hoje. Tudo que for verdade, tudo que for respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se tiver virtude, se tiver louvor, seja isso que ocupe seu pensamento. Porque todo pensamento ruim que aparece na sua cabeça não foi gerado no coração de Deus, foi gerado no coração do inimigo das nossas almas. Às vezes nem foi gerado por Satanás, foi gerado por você mesmo. E não é pensamento que deve ficar na sua cabeça, porque tudo que você precisa pensar é o que Deus pensa sobre você. E o que Ele tem pensamentos a seu respeito são apenas pensamentos bons,
de paz e de vida. Em nome de Jesus, vigie as suas palavras, vigie os seus pensamentos. Deixa Jesus controlar, deixa Ele ser o dono dos seus pensamentos, porque Ele já sabe o que você vai falar antes de você falar, antes da palavra chegar na sua boca. Jesus já sabe, então coloca para Ele: Senhor, tá aqui. Eu me acho inútil, eu me acho assim, assim, assim. Mude o meu pensamento, mude o meu entendimento, porque a minha vida não vai ser algo que eu vou ficar repetindo palavras motivacionais. Paulo até fala, tem um texto que fala assim: eu podia falar para vocês palavras de sabedoria para trazer para vocês, assim, impressionar vocês, mas eu prefiro trazer para vocês palavras que manifestem o poder do Espírito Santo. O que é palavras que manifestam o poder do Espírito Santo? Você vai dizer coisas que vai gerar vida, vida em você e vida nos outros, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele vem como rio de Deus trazer vida, vida para você e para os outros. Então Paulo fala: eu podia falar muita coisa carregada de sabedoria, palavras impactantes, mas eu prefiro manifestar o poder do Espírito Santo na minha vida. Talvez não com palavras tão bonitas, mas palavras carregadas de vida. Então, para de dizer palavras tão duras para você e para as pessoas. Falar palavras tão duras de você para os outros e dos outros para os outros. Fale todo o seu caos, todo o seu pensamento ruim. Deixa cativo aos pés da cruz e diz: Jesus, mude os meus pensamentos. Eu quero pensar de mim o que o Senhor pensa. Porque eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Não quem eu acho que eu sou ou quem as pessoas dizem, mas eu quero ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus, coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, obrigada porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito. Perdoa, Senhor, todo o nosso mau pensamento, todas as nossas más palavras proferidas. Nos perdoe, Pai, se algum irmão aqui, durante essa semana, durante a sua vida, disse palavras de morte para ele e para os outros. Perdoe, Pai, nos perdoe. Em nome de Jesus, limpe os nossos pensamentos, que nós possamos falar palavras de vida, que gerem vida. Que o Senhor ressuscite, Jesus, os projetos, planos dos meus irmãos, que foram roubadas por causa de palavras, de sentenças malditas. Que em nome de Jesus o Senhor possa derramar, através do poder do teu Santo Espírito, vida no coração dos meus irmãos. E perdoe, nos perdoe por toda palavra maldita, por toda palavra mal colocada. E sonde o nosso coração. Vê, Pai, onde nós estamos caminhando e nos guie pelo caminho reto, pelo caminho certo. Endireita o nosso caminho, endireita as nossas escolhas. Nos ajude, Senhor, a ter vida em Ti, para sermos vida também na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura no seu coração, cura no seu corpo, por qualquer enfermidade que você tenha. Em nome de Jesus, seja liberto da sua doença no seu corpo e no seu coração. Que você seja purificado, que você seja limpo de toda má palavra e mau pensamento colocado. E possa receber nesta manhã o rio de vida que o Espírito Santo quer soprar dentro de você. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Até amanhã, às 6h30. Amanhã começa o Natal, né, gente? Que Deus abençoe e traga, assim, muita paz, muita alegria pro coração de vocês. Tchau, tchau. Até amanhã, às 6h30.